gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo de ponto decorativo no crochê tunisiano, né? Eu queria dar algumas explicações, né, sobre o crochê tunisiano, que eu vejo assim uma dúvida recorrente na internet sobre a escolha da agulha. Então eu vou fazer um ponto decorativo com vocês, mas antes eu também vou dar uma dica sobre a escolha da agulha. Isso é uma informação que eu já dei aqui no meu canal, mas eu já dei há muito tempo, é um vídeo antigo. E talvez muita gente não tenha visto, e tem gente que conhece meu canal há menos tempo, né? Então eu vou falar rapidinho sobre a escolha da agulha do crochê tunisiano. Se você não tem dúvidas nesse assunto, né, você sabe já escolher bem as suas agulhas, aí você pode pular o vídeo direto para a execução do trabalho, tá bom? Se você quiser, pode adiantar agora. Bom, e para você que vai continuar aqui para saber as informações, vamos lá. O crochê tunisiano, ele é um trabalho que não pode ser feito com ponto apertado. Até por isso que não foi um trabalho que me conquistou logo de imediato, porque o meu ponto de crochê é muito apertado, muito mesmo. Até porque eu não tenho muito hábito de fazer roupas de crochê. Então, assim, para roupa, o ponto apertado é ruim. Mas para decoração, para tapete, né, suplá, coisas em geral de decoração, eu acho que fica mais bonito o ponto apertado. Então, como a minha área é mais de decoração, eu gosto do ponto apertado. Então, quando apareceu na minha vida o crochê tunisiano, eu pensei, caramba, não vou conseguir, porque tem que ser um ponto frouxo, porque se você faz o ponto do crochê tunisiano apertado, o trabalho enrola. Não fica legal, não fica bonito. E aí ainda levou um tempo para eu conseguir me adaptar ao tunisiano, entender, né, descobrir técnicas para fazer o meu ponto ficar mais solto, né? E aí com o tempo eu descobri uma dica muito boa e que eu já adaptei também ela para mim. Primeiro vou mostrar o que é uma agulha de crochê tunisiano, né? Eu tenho aqui, uma agulha que ela é como se fosse uma mistura, né? Aqui ela parece uma agulha de tricô, mas aqui na ponta, ela tem uma ponta de crochê, ela tem o gancho do crochê. E ela tem numeração, assim como qualquer outra agulha, né, de trabalho manual. E sempre que naquela minha lista de crochê para iniciante, de tricô para iniciante, eu sempre falo, gente, olha o rótulo. Viu uma linha, uma lã que você achou bonita, que você gostou? Olha o rótulo para ver qual é a agulha que o fabricante recomenda. Se você já tiver a agulha, tudo bem. Se não tiver, tem que comprar aquela agulha também para o fio que você escolher. Só que não tem opção de agulha de crochê tunisiano nos rótulos. Não tem. Então eu comecei assim, deve ser igual de crochê. Aí comecei fazendo com a mesma agulha, com o mesmo tamanho da agulha de crochê tradicional. Não deu certo, ficava todo enrolado, muito apertado. Aí eu descobri uma técnica que é você somar 2 milímetros a mais, né? Somar, né? A mais no tamanho do crochê tradicional. Então, vou dar um exemplo. Essa lãzinha aqui, que é a que eu vou usar para fazer o ponto, é a Super Bebê, né? Eu não tenho aqui o rótulo dela, mas na hora que eu estiver editando o vídeo, se der, eu coloco aqui a figura do rótulo. Bom, eu uso para ela, para agulha de crochê tradicional, eu uso a agulha número 3, de 3 milímetros. Então, na hora de escolher para o crochê tunisiano, essa dica que eu vi há um tempo atrás era usar a número 5 de crochê tunisiano, né? 3 mais 2, 5.
Só que no meu caso, como eu tenho ponto apertado, eu ainda acrescentei mais, né? Eu faço com 2,5 a mais. Por isso que para o crochê tradicional, essa aqui eu uso 3 milímetros, mas pro tunisiano, vamos ver se vai aparecer, eu vou usar a de 5,5, tá? Então é um teste que você pode fazer. Se você já tem o ponto um pouquinho mais frouxo, usa 5. Se você tem um ponto bem apertado como o meu, aí já parte para 5,5, 6, né? Isso aí é questão de teste. Você pega o fio que você quer usar, faz uma amostra e vê se a amostra fica certinha, né? Quadradinho, retangular, ou se ela vai ficar tentando fechar, tentando fazer um rolinho, tá bom? Então essa era a dica, né, para a escolha da sua agulha do crochê tunisiano, tá? Acrescente 2 milímetros ou 2,5 no tamanho da agulha do crochê tradicional, tá bem? Então agora eu vou virar a câmera para a gente começar o nosso ponto fantasia ou ponto decorativo do crochê tunisiano, tá bom? Bom, esse aqui é o ponto, acho que ele tá de cabeça para baixo. Tá de cabeça para baixo. Esse aqui que é o ponto decorativo que eu falei que nós vamos fazer nessa aula. Ele fica bem lindo assim, né? Como se fosse um ponto meia alongado aqui, né? Ele fica bem bonito. E ele tem duas maneiras de ser feito. O mesmo movimento, né, do ponto, mas a hora de inserir a agulha, se a gente inserir a agulha de uma maneira diferente, o ponto vai ficar diferente. Então aqui eu fiz de uma técnica só, mas a aula de hoje eu vou fazer em duas técnicas. E aí vocês vão poder ver na mesma amostra a diferença de um para o outro. É o mesmo ponto, só que o que vai mudar é a posição da agulha, ok? Então vamos lá. Então, nós vamos começar o nosso crochê tunisiano fazendo a laçada inicial, né? A gente faz a laçada inicial. E aí, nós vamos fazer, para essa amostra, nós vamos fazer 10 correntinhas, que é a amostra, né? A ideia é você fazer correntinha até a largura que você deseja o trabalho, tá bom? Então, aqui eu já tenho 2, 3, tem que ficar bem frouxinho, tá vendo? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E agora nós vamos, agora nessa próxima parte, nós vamos fazer a montagem dos pontos na agulha. Para montar os pontos na agulha, esse aqui já seria o primeiro ponto. Aí você vai entrar na segunda correntinha a partir da agulha e puxar o fio do novelo. Aí vai na próxima correntinha e puxa o fio do novelo. E aí vai deixando os pontos na agulha. Eu tenho usado essa técnica de montar pontos na agulha assim com tunisiano até para fazer tricô. Eu acho que dá uma base muito boa. Vou largar aqui um pouquinho. Dá uma base muito boa para o tricô. Então, até para o tricô, eu tô fazendo isso. Então, você vai uma por uma. Isso aqui desfiou. Para poder gravar, eu tô numa posição assim, um pouco desconfortável para trabalhar. Então, não se espantem de eu estar com alguma dificuldadezinha para fazer essa montagem. Essa montagem não é difícil, a minha posição que tá ruim. Então é isso, você vai correntinha por correntinha, vai puxando o fio do novelo e vai deixando na agulha, tá bom? Eu vou terminar de montar e já volto.
Bom, então eu tenho aqui 10 pontos na minha agulha. E agora eu vou fazer a carreira de volta. A carreira de volta sempre é assim. Nós vamos pegar só um ponto e passar o fio. Aí daí que a gente começa a voltar de 2 em 2, ó. Aí vem 2. Aí vai sempre puxando para o ponto ficar bem larguinho. Vai puxando de 2 em 2 e vai eliminando, tá vendo? Esse início é igual para todo o ponto de crochê tunisiano, sabe? Montar essa montagem na agulha. E essa carreira de volta é sempre igual, tá? Então a gente vai fazendo até chegar no último ponto. Então eu terminei aqui a minha carreira de volta. Para começar a nossa próxima carreira, nós vamos subir 2 correntes. Normalmente a gente sobe uma só, mas esse ponto ele é um ponto alongado, né? Então ele precisa de espaço aqui também na primeira altura. Aí nós vamos entrar com a agulha, nós vamos pegar dentro do fio, ó. Tá vendo? Tem um fio atrás e um fio na frente. A gente vai pegar dentro, bem no corpo do ponto. Nós vamos puxar o fio do novelo uma vez, puxar de novo, como se fosse uma correntinha, e aí deixa o ponto na agulha, né? Que a ideia agora é a gente encher a agulha de novo. Então, você vem aqui, ó, dentro do ponto, puxa o fio do novelo, puxa mais uma correntinha e deixa o ponto. Dentro do ponto, puxa o fio do novelo e faz mais uma correntinha. E aí o ponto tá ficando assim. Então, vamos mais um, ó. Dentro do ponto, puxa o fio do novelo e puxa uma correntinha e deixa. Eu vou terminar a minha carreira e já volto. Agora nós vamos fazer a nossa carreira de volta. Eu vou fazer mais uma vez com vocês, depois eu não vou repetir mais não, tá? Então, na carreira de volta, você pega só um fio, faz tipo uma correntinha. Aí, daí é que você vai começar a puxar de 2 em 2. Principalmente nessa hora, você precisa manter o fio bem frouxinho, tá? Até para dar o efeito rendado no trabalho, tá? Então, você vai puxando de 2 em 2 até terminar o trabalho. Chegamos nos últimos, terminamos a carreira de volta, ok? Na próxima parte, para começar a carreira de ida, vamos fazer 2 correntes. E aí, novamente, vamos inserir a agulha, ó, dentro do ponto. Não é pegando o fio. Puxa o fio do novelo e faz uma correntinha. De novo, ó, dentro do ponto e faz uma corrente. Dentro do ponto e faz uma corrente. Dentro do ponto e faz uma corrente. Dentro, corrente. Dentro, corrente. Dentro,
corrente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que eu pulei algum ponto. Ah, eu pulei aqui, ó, tá vendo? Eu pulei aqui, então eu vou aproveitar e vou mostrar como desmanchar, né? Eu quero desmanchar até aqui, então eu mantenho o último ponto que eu quero, ó, e eu desmancho igual o crochê. É só manter a agulha no último ponto que tá certo. Aí eu pulei esse, ó, e faz uma corrente. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí aqui sim, o 8. O 9 aqui. E aí o 10º tem que ser na correntinha aqui, tá? Pega a correntinha que você fez na volta anterior, né? E aí puxa o fio. Então, tá vendo como é que tá formando esse rendado aqui, esse ponto meia, como se fosse um ponto meia alongado, né? Aqui no crochê tunisiano. Então, agora vamos fazer, eu vou fazer a volta, tá? Para adiantar, e aí a próxima parte eu vou mostrar a outra forma de fazer esse mesmo ponto. Bom, então agora nós vamos fazer o mesmo ponto, só que com uma outra pegada, vamos dizer assim, né? Nós vamos pegar o ponto de uma maneira diferente. Então, vamos começar a carreira com 2 correntes, normalmente. Só que ao invés agora da gente entrar a agulha aqui no ponto e fazer isso, nós vamos fazer como o tunisiano tradicional. A gente vai pegar só o fio vertical aqui do trabalho. Aí vocês vão ver como que vai ficar diferente. Puxa o fio do novelo e faz uma corrente. O processo do ponto é o mesmo, né? Só vai pegar ele numa posição diferente, ó. Vai pegar o fio vertical, vai puxar o fio do novelo e vai fazer uma correntinha. Vai pegar aqui o fio vertical, que é como normalmente a gente pega os pontos do tunisiano, e aí faz uma corrente. Vou fazer mais uma vez, ó. Pega o fio vertical, puxa o fio do novelo e faz uma corrente. Então, eu vou terminar a minha carreira e já volto. Bom, eu terminei minha carreira e já fiz a carreira de volta, né? Então, eu vou repetir a próxima carreira com ponto do mesmo jeito, ó. Vou fazer duas correntinhas. Aí, ao invés de entrar no ponto, eu vou pegar só o fio da frente, que a gente chama de fio vertical. E aí, faço a correntinha. Insiro a agulha e faço a corrente. Insiro a agulha aqui no fio da frente e faço uma correntinha. Insiro a agulha no fio da frente e faço uma correntinha. Fio da frente, uma corrente. Fio da frente, uma corrente. Fio da frente, uma corrente. Já que eu já tô quase acabando, eu vou terminar a carreira com vocês. Fio da frente, uma corrente, e aí aqui você vem naquela corrente que você fez primeiro. É para isso que no começo da volta a gente faz só com uma correntinha, para poder pegar o último da carreira de ida, ok? Então, tá vendo como é que dá uma diferença? Olha, aqui ele ficou bem aberto
e aqui ele já ficou mais fechado. Então, a única diferença foi, aqui eu peguei o fio por dentro e aqui eu peguei o fio da frente, o fio vertical. Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou aumentar o tamanho da minha amostra para vocês conseguirem ver bem a diferença. Então, adiantei aqui a minha amostra, e como vocês podem perceber, fica diferente, tá vendo? A parte que eu pego no corpo do ponto fica mais rendado. E aqui, quando eu pego no fio da frente, ficou mais fechadinho. Agora eu vou arrematar o trabalho. Então, para arrematar, você insere a agulha no corpo do ponto, ou pode pegar naquele fio da frente também, não vai fazer diferença. E aí puxa os dois, fazer tipo um ponto baixo, né? Insere a agulha, puxa o fio do novelo e puxa os dois. É um ponto baixo, como se fosse um arremate em ponto baixo. Puxa o fio do novelo, puxa os dois, olha como é que fica bonitinho. Esse é o arremate do crochê tunisiano que eu gosto mais, que eu acho mais bonito. Eu acho que eu vou até o final da carreira aqui com vocês. Vem aqui no corpo do ponto, puxa o fio do novelo. E aí aqui na correntinha que a gente deixou. E terminamos o trabalho. Então, a nossa amostra ficou assim. Eu vou mostrar as duas amostras que eu tenho para vocês verem a diferença. Bom, então essa é a amostra que nós fizemos juntos, né? Aqui a parte rendada, a parte mais fechada, a parte mais rendada, mais fechadinha. E esse aqui eu fiz só com o ponto assim. Tá de cabeça para baixo, isso, assim. Esse eu fiz só com o ponto feito com a agulha no corpo do ponto. Então, ele fica todo rendado, todo com um ponto alongado. Esse aqui, essa amostra eu fiz de um jeito só. E aí, essa amostra aqui que nós fizemos agora, eu fiz das duas maneiras. Ele ficou até, assim, meio que listrado, né? Mais aberto, mais fechado, né? Aqui mais aberto, mais fechado, mais aberto, mais fechado. Eu fiz duas carreiras de cada um, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse ponto decorativo no crochê tunisiano. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais, tá bom? Obrigada por assistirem, tchau, tchau e até a próxima.